Fala pessoal, e aí? Mais um Badcast aí no ar, mais um episódio. Hoje a gente vai começar e vamos falar de temas que são polêmicos e temas interessantes que estão rolando aí no nosso badminton, nosso esporte aí tão amado, né? Hoje a gente vai falar um pouco dessa nova pontuação, que é uma questão aí da BWF que tá dando o que falar. A gente vai falar um pouquinho também das petecas, né? As petecas penas sintéticas, como que tá essa transição, como é que vai ser, como é que a BWF também está tratando esse assunto. Vamos falar também da uma parte mais triste aí das aposentadorias de grandes lendas aí do badminton, que realmente assim é uma coisa marcante. E quem sabe aí também vamos falar um pouquinho o que tá rolando agora, né? O Thomas Elber Cup. Dá pra gente comentar também, esse episódio vai ser muito legal, muito bacana. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Igor e Bruno, os alô inicial Pô, aí, como é cara, que eu vocês estão? tô bem, eu tô bem. Tô Eu tô bem benzão. também. Muita coisa acontecendo, tá difícil de acompanhar. Mas aqui é onde na Dinamarca não aparece tanto assim o sol. Então agora que tá tendo sol, eu tô de bom humor. Não, aqui tá ficando cada vez, o sol tá indo cada vez mais tarde, já é 8 da noite, 9 da noite ainda tem luz na rua. O pessoal tem que lembrar aí que nosso Badcast ele é internacional, gente. Então, assim, os horários são diferentes. Eu tô aqui praticamente 1h30 da tarde, né? O pessoal tá lá um pouco já para o fim do dia ali. E eles estão de blusa. O nosso sol aqui não permite isso. Mesmo com o Igor com sol, ele tá conseguindo ficar de blusa. Aqui, que o nosso Ah, eu, sol. bo- eu botei porque é o meu uniforme da foto ali, ó, é o meu uniforme da foto do nosso podcast. Boa, boa, boa. Legal, hoje eu quis homenagear aqui a equipe, então tô de Ah, trajado com a equipe aqui, mas legal essa aí do uniforme. Talvez a gente faça até um uniforme para o Badcast. Muito massa. Galera, eu queria começar, na verdade, com esse tema das aposentadorias, que mexeu muito comigo assim, por causa que são atletas que, quando eu comecei a acompanhar o badminton, eles estavam ali no auge, jogando muito bem e eram lendas, são lendas, né? E marcavam o esporte, principalmente no estilo de jogar, as características, né? Por exemplo, a Marin, uma atleta muito vibrante em quadra e muito atacante também. Era algo que sempre marcou quando eu vi os jogos dela. E confesso que eu não tinha tanto amor pelos gritos, porque eu sou um atleta que Incomodava, gosto mais, incomodava o incomodava um ouvido. pouquinho e tudo, mas é algo que era marcante, era uma característica que é legal, tem que ter, eu acho que muda o estilo, muda o jogo, movimenta, e ela era bem atacante, então eu gostava bastante, e realmente com as lesões, né, acredito que ela teve 3 lesões no joelho, o pessoal, o Igor e o ah, Bruno aí também vão poder falar mais sobre essa parte também, mas foram lesões sérias que ela voltou. E assim, ela teve lesão, se eu não me engano, em 2019, e aí ela teve outra lesão, acho que forçou um joelho, aí teve a outra, né? E aí em Paris, cara, acho que semifinal contra Robin Dial ali. Então um jogo assim super importante e aquela cena lamentável, né, que a gente vê, é. ninguém gosta de ver. Então assim, vamos começar pela Marinha, eu acho que vale a pena. E o que são vocês podem acrescentar aí nessa aposentadoria e nessa pouco triste, né? Parte aí do badminton, mas inevitável, né? O que você fala, Bruno? Eu acho que é muita infelicidade, né? Para quem, eu não sei se as pessoas sabem, mas tem um documentário da Carolina Marin, né? Se tá no Prime, se não me engano, tem na Apple também, que fala sobre a trajetória dela depois dessa primeira lesão, na busca da segunda medalha olímpica. E, cara, é muito triste de ver o que aconteceu, né? Mas é muito inspiradora a trajetória dela até ela se recuperar, né? E, e eu acho que aguentar mais, depois que ela ainda continua, né? Mais duas, depois de uma segunda cirurgia, depois uma terceira, eu acho que fica impraticável. Ainda mais para o nível como tá hoje em dia, a quantidade de torneios, que depois a gente vai falar sobre isso também da mudança de pontuação, né? Tá demais para os atletas. Então, eu acho que
ela teve que fazer essa escolha, que não deve ter sido fácil, óbvio, mas já dá para ver que ela vai continuar permanecendo envolvida no esporte, né? Já está fazendo parte daquele grupo do Langes Vision, promovendo esporte, enfim. É triste que a gente não vai mais ver ela jogar, mas fica na memória aí toda vez que ela entrou na quadra, que sempre foi uma batalha, né? Ela foi uma guerreira. É um estilo de jogo completamente diferente das outras mulheres que participam, né? Super agressiva. E eu tive a honra de ver ela jogar nas Olimpíadas de 2016. Eu vi ela ganhar a medalha. Eu tenho uma camiseta dela assinada por ela. Ela foi uma pessoa super receptiva, assim, né? Conversei com ela logo após. A gente não podia, na verdade, tirar foto, né? Que a gente trabalhava, mas ela estava saindo com a medalha, assim. Eu parei para parabenizar ela e tal, e ela assinou minha camiseta. E eu, eu acho que vai fazer muita falta. Infelizmente, vai fazer muita falta. E na Rio 2016, eu lembro que o povo brasileiro tava torcendo pra ela, porque ela de fato é gente como a gente, né? É latina, espanhola. Então o povo na Rio 2016, quando eu via os jogos lá, ela era adorada, assim. E é triste, eu já tive duas cirurgias no quadril, lado esquerdo e lado direito, então eu sei o quanto é difícil voltar, mas ela não só voltou, gente, ela voltou em alto nível. Exatamente. Então é difícil, sabe, você se adaptar e voltar do jeito que ela voltou. E teve um caso também polêmico, né? Eu acho que foi na semifinal na Rio 2016 contra uma chinesa. A galera tava falando que era. Ela teve em 2019, quando ela se lesionou, as pessoas estavam falando que era karma, porque ela tava falando que a outra tava enrolando o jogo. Hum, Teve um episódio desses, né? Foi, E foi. Nessa, acho que foi na 16, aí teve a chinesa, né? E aí quando ela lesionou jogando contra a Robin Jiao, China também, aí o pessoal falou isso, que era karma, porque mas meio que depois sim. de um tempo, né? Mas assim, é coisa de internet, né? é Mas coisa de aí internet. ela foi lá e levou o pinzinho, né, para Foi. representar a Carolina Marim. Foi bonita, né, Foi aquela cena bonito. lá, né? É. Mas enfim, pra você ver como a Carolina Marin, ela é reconhecida no mundo dos atletas também, né? O que ela fez é fora da curva. Então, é uma atleta que vai ser lembrada para sempre, não só pelo badminton, pela garra, mas também por sair para um país que não é tradicionalmente do esporte, né? E também teve até uma entrevista que ela fala sobre isso, né? O badminton espanhol não soube aproveitar o fenômeno Marim. Você Hum. viu essa matéria? Vocês? Não, não vi, não vi. Ela falou que ela ganhou duas vezes o campeonato mundial e deveria ter uma promoção do esporte, mais pessoas jogando, e não foi feito. E a mídia não E aproveitou. a Hum. mídia não aproveitou, a federação, enfim. O fenômeno Marim passou e agora ela vai continuar ativa, né? Mas é mais difícil quando você não tem a estrela jogando lá ativa, né? Do Com que certeza. tá por fora. Eu acho que. Mas assim, uma pessoa como ela, em qualquer área, vai ajudar e muito o badminton espanhol. E não foi, sem dúvidas, inspirou uma geração. Hoje você vê o badminton espanhol, tem duplas, simples feminina, tem um time. Que antes era só ela e o Pablo Abian, Pablo que eu. Bian, o dinossauro. Caraca, ele tá até hoje, né, cara? Que Dinossauro. loucura. 45 anos. Ele e o Kevin, eu acho que são os atletas. Misha. Misha, Tem um Misha grupo de também. atletas que são um dos mais antigos, assim. Já tá Décima primeira, fazendo eu vi uma carequinha post. aqui e os caras jogando. É, eu vi um post que teve 11ª participação no europeu do Pablo. Ah, sim. Jogou 11 edição, mais de E, uma década. e cinco, a quantidade de Olimpíadas. Tem também? Não. Caraca, deve ser umas 5. Ele tá desde Deve ser, 2008. Por né? aí. Deve ser. Caraca, e tem entrevista dele falando: eu quero jogar até tal data. E ele foi. Ele é louco. É o cara Assim, dois animado, mano. fenômenos, né? Mas eu acho que a Marinha, assim, da Espanha, teve esses dois fenômenos, né? O Pablo Labian e a Carolina Marin, mas sem dúvidas a Carolina Marin
foi um fenômeno mundial. Ganhar 2 mundiais, Olimpíada, não é para qualquer um. É Com verdade. certeza. E eu acho que isso foi importante o Igor lembrar, cara, porque ela voltou, daquela vez que ela teve a lesão ali, ela voltou, mas voltou muito bem, daquelas lesões, né, que teve até o Bruno também lembrou bem do documentário que teve dela, eu vi na época, ela voltou muito bem, assim, foi meio que eu, até inesperado pra mim, o nível que ela voltou, a garra que ela tava, não pareceu que ela parou por tanto tempo e por coisa tão séria. Pareceu que ela voltou de algo um pouco menor, assim, não sei. Mas ela voltou muito bem, e aí chegou em Paris e teve novamente essa lesão, e aí ela até se pronunciou, né, esse anúncio dela, ela fez um vídeo lá na rede dela oficial, no Instagram, se eu não me engano, foi mês passado que ela fez, no final do mês, uma coisa assim, falando que não ia voltar, e é questão mesmo vinculada a isso, as lesões, né? A idade mesmo vai chegando, a recuperação não é a mesma coisa, e também ela teve essa infelicidade de várias lesões, né? E essa lesão não é uma lesão assim fácil, né? É uma lesão complicada. Não, não é. Cirurgia no joelho e tudo é complicado. Então, realmente, chegou a época, ela meio que, eu acho assim, fazendo um paralelo de Excelsen e de Marin, ela não me pegou tanto de surpresa quanto ele. Mesmo ele tendo as lesões, eu achei que ela já estava um pouco mais, assim, digamos, preparando para isso, que a gente vai acompanhando nas redes, né? A gente vê que Uhum. ela tá ali treinando, ela treinou, sei lá, pareceu que ela estava treinando um ano e não voltava para torneio. E aí eu assustei mais. Tanto que parece, eu não tenho certeza, parece que ela até teve uma especulação de participar do europeu no time, né? Junto lá com do campeonato europeu, e aí mudou e ela já não quis arriscar e teve uma despedida para ela lá, né? Na cidade dela, né? Huelva, na Espanha. Foi legal Achei linda também. a homenagem. Foi bonito, é. Merecido, né? Óbvio, merecido. Uma carreira dessas não tem como não ser, no mínimo era isso para mim. Não, e foi bonito ver todas as atletas dos Instagram também homenageando ela, né? A Pivi Sindhu falando daquelas da rivalidade entre elas e que óbvio que fora das quadras elas eram amigas, enfim, foi bonito de ver também a homenagem e o reconhecimento de todas as outras atletas que lutaram contra ela, né? E todas dizendo que como era difícil jogar contra a Carolina, né? É, Eu isso acho também que isso aí foi. é legal, cara. O reconhecimento dos outros atletas e a posição deles com relação a uma aposentadoria de outro, de um rival, mas ali dentro de quadra, porque reconhecer o quanto aquele atleta eleva o nível do esporte, né? Daquela modalidade. Então, assim, ter um atleta desse nível faz com que todo mundo queira chegar ou queira derrotar. Então, eleva o nível. Isso aí, Marinho e o Excelsior em si também, eles fizeram muito isso. Faz com que os atletas queiram derrotar e essa hegemonia, todo mundo quer quebrar, quer ganhar. Então, assim, eleva o esporte demais. E eles são ícones nesse ponto, de fazer o esporte subir um degrau ali e todo mundo, mesmo adversário, ir junto. Porque, pô, você quer ganhar, o cara só tá ganhando, você quer ir pra cima. Então, acho que isso foi Provavelmente a marcante. Carolina criou um outro monstro, que é a Ancion da Coreia, né? Que ganha tudo. Pois é, Tem um dedo da Marinha ali, não tem sim. como, né? Verdade. Eu acho que é isso, ela trouxe essa visibilidade que talvez não tinha tanto pro badminton feminino, né? Por esse estilo dela de jogar, essa personalidade dela de ser, né, confrontar e gritar, então isso também traz mídia, né? E é isso, eu acho que passa. Ela tem um papel muito importante na representatividade do badminton feminino também, né? Para outras meninas se interessarem a jogar como ela, né? Em termos de conquista, né? Assim, ela foi campeã olímpica 2016 e foi tricampeã mundial 14, 15 e 18. Então, assim, fora outras medalhas de torneios, né, Super 1000 e torneios grandes do badminton, mas só ali no top é campeã olímpica, né, na Rio, inclusive aí Igor tava lá, e 3 vezes campeã do mundo. Então, assim, é bem considerável e é muito legal ver assim a história dela. Pena por causa de lesão, né? Claro que a gente queria que ela terminasse, despedisse não daquela forma. Foi lindo e tudo, mas em quadra jogando ia ser mais legal. Ia ser Pena que mais foi legal. lá em Paris, É, né? Na lesão foi o último jogo dela contra a Robin Diao e até o Bruno lembrou que ela fez uma homenagem lá no pódio, levou, foi bacana.
mas a gente queria ver ela pelo menos o último jogo, o Last Dance aí que o pessoal gosta de falar. Mas é isso, fica aí a lembrança e a história, e eu acredito também que ela vai continuar ali envolvida, né, no meio do badminton. É muito comum esse pessoal Da de. palestra, e Exato. fomentar o esporte na Europa em geral, né? Porque ela é, lembrando que ela é de uns países que não é tradicional do esporte, né? Do badminton. Hoje, se você pensar em Europa, é França, é Dinamarca, é Alemanha. Ela vem de um É, país que antes dela, acho que a Dinamarca tinha uma menina, né, que era Camila Martin, eu acho, se não me engano. Que, assim, assim, quando a Carolina ganhou, fazia, sei lá, fazia 15 anos que uma europeia não ganhava, entendeu? E é, era a Karina, Camila, acho que era Camila a Martin. minha Martins. É. Então ela, Eu ela joguei com o trouxe filho de dela volta. aqui na liga. É, É. baita jogadora, é. Era do meu tempo, eu assistia. O dinossauro. Quando o rally não acabava nunca. Tu jogavas. A Pô, gente vai falar depois era, sobre isso, né? era, É, era vantagem, era né? com Você tinha que fazer dois vantagem, pontos é. para fazer um. Ah, Caraca, não, acho que você tinha que ter um físico monstro. Eu tenho uma história com a Carolina Marinho, eu queria compartilhar com vocês. Pô, com certeza. Minha primeira vez que eu fui jogar na era World Tour, que antigamente era Grand Prix, né? Aí trocou. Não, minto. Eu fui jogar. Não, é Grand Prix. Um Grand Prix Gold na Coreia. Eu ganhei uma partida e eu fui jogar o Japão Open. Aí eu não tinha ninguém pra treinar. Eu fui treinar com a Carolina Marim. A Carolina Marim era, pô, a lenda, né? Imagina você treinar com a lenda. E, cara, ela tinha uma cara que era, pô, era muito, sabe aquela a pessoa que quer engolir sua alma? Essa era a sensação que eu intimidador, tinha. é? É. Intimidava? E quando ela gritava, meu amigo, caraca, eu queria, parece que minha alma tava saindo do corpo assim, toda vez que ela gritava. Ela ficava revoltada quando eu errava. Mas, E, assim, e aí eu aprendi como é que é, de fato, pra você chegar nesse nível, como é que você tem que se portar. Ela tava certa de, pô, ficar revoltada quando eu errava e essas coisas. Então, ela era especial. tu vê, tem, justamente por essa atitude dela de gritar, que até houve alteração um pouco na regra, né? Antigamente não se tinha nada específico que tu tinha que advertir alguém ou tentar dosar a celebração. E aí, hoje em dia tem, né? Tu tem que. Se tu nota que é um exagero, tu tem que chamar a atenção do atleta, enfim. É, cara, um dos meus medos era ter que arbitrar um jogo dela, mas não aconteceu. Nunca aconteceu, eu não tive essa oportunidade, mas eu ia ficar nervoso, com certeza. Eu ia ficar nervoso. É E porque a ela jogava diferença entre o pressão pra todo mundo. Axelsen e a Carolina? O que que você acha, Bruno? No Rodrigo? que? Cara, Porque o motivo é o mesmo, é de lesão, né? Ele não aguenta mais as dores nas Mas foi costas, enfim. diferente, cara, porque o Axelsen, depois das Olimpíadas, ele continuou por um tempo. Sim, sim, E sim, foi sim, sim. inesperado, porque do nada veio a notícia falando que ele ia operar. Aí ele ficou fora um tempo, depois ele voltou de novo. Aí depois ele Pois ficou é. pensando, caraca, o que que tá acontecendo? Aí depois ele anuncia. cara, o que eu acompanhei É, realmente, assim, a base, a base é a lesão, né? Eu acho que a base dos dois, assim, é a idade chegando e a lesão. Mas, como eu falei antes, eu acho que eu assustei mais com o Excelsior, que eu achei que ele ainda ia conseguir dar mais um gazinho final, né? Mas depois que ele falou ali, ele até falou naquele podcast dele, o The Average, Not Average, uma coisa assim, do podcast deles. E, assim, ele falou que estava sentindo essa dor e foi uma coisa para mim que eu não sabia, que ele disse que ele fez aquelas injeções, né, para jogar em Paris. Então, pensa, já tem Já tava muito vindo de um longo tempo tempo, que, é. que ele estava sentindo. E assim, o Igor pode falar melhor, mas eu acredito que talvez, como o esporte, o badminton acaba tendo que ter essa questão de defesa, peteca muito angulada, a altura dele talvez possa ter forçado muito Pode essa ser. lombar, não sei. Um chute que eu tenho, eu não conheço essa parte de lesão e até questão de fisioterapia e tudo, mas não sei, ele é bem alto para o esporte, então talvez. E ele era muito bom, ele conseguia medir essa angulação de pegada e também as baixas ele ia bem, ele defendia bem. Então acho que talvez possa ter forçado, não sei, pela altura, não sei, mas
o resumo é que ele falou que tinha essa dor, né? Nas costas e já estava tratando, jogou Paris dessa forma, foi campeão lá. É, E aí, além disso, só isso. E só além isso. disso, ele ainda tinha uma questão do nervo, que ele falou que também tinha dor, que não era só a dor nas costas que tinha esse nervo, L3, L4, que também ele sentia. Então, todos esses tratamentos que ele fez nessa época não foi suficiente. Ele voltou mesmo uma época pequena, não jogou bem, foi eliminado no início dos torneios, voltou para tentar recuperar, fez a cirurgia e aí soltou essa bomba, mas essa tristeza. E ele falou muito triste, cara. Eu senti ele assim muito pesaroso na fala, nas expressões faciais quando ele contou lá pro pessoal no Eu acho que podcast. nem ele esperava, né, de ter Eu acho que foi uma sair coisa um pouco assim, isso, foi um pouco porque Eu, como não, ele imprevisível eu para acho ele. que falou, talvez ele já soubesse, quem não esperava era a gente mesmo. Eu acho que ele, ele sabia o limite dele, né? Ele tá tudo bem planejado, assim, eu acho. Mas pegou as pessoas de surpresa, óbvio. Ele não faria uma coisa assim de cabeça quente ou uma decisão sem ser pensado tem que ser antes, né? pensado. É. Mas é assim, a Carolina Marin e ele, eu acho que, como você falou, eu concordo com o Baqui, de que a Carolina Marin, depois que ela teve a lesão dela, ela se preparou. Mas ele não teve esse tempo, eu acho, eu sinto, sabe? Ele foi lá e, cara, o corpo dele falou: não, hoje não, não vai ser agora. E depois foi piorando, foi piorando. E ele teve que largar. A Carolina, ela, ela, ela teve que largar, sim, nas Olimpíadas, mas eu acho que ela já teve, como ela já teve essa lesão antes, né? Ela conseguiu se preparar melhor psicologicamente, sabe? Essas coisas. O Axel não tem histórico de. Ele teve o pé, a questão do pé no Hum. All England. Ele fez cirurgia no pé, se eu não me engano. Mas foi Ah, eu curto, não ele voltou lembro. em 3, 4 meses, né? E ele também Não tem mudou o histórico de jogo do lesão, né? badminton, né? O tamanho dele Ele é mudou. muito alto. Ele mudou o paradigma do badminton masculino. Hoje, se você vê os atletas, os indianos, o novo indiano aí que tá vindo aí, não, Ashway, como é que é o nome dele? Acho que é isso mesmo que foi prata, né, no europeu. Isso, no asiático, Aí o Chet, o sobrenome dele é Chet. É uma isso. coisa, é super difícil de pronunciar, eu não consigo. Eu também Aí, não, eu também não consigo. lendo Eu portuguesado, tenho um monte aí de aluno indiano agora, eu não consigo pronunciar o nome deles. Eu tento, não consigo. Não já consigo. bastava os tailandeses. Não. Pior ainda, eu acho. Muito difícil. Pô, não, qualquer um, China Taipei, É, nem é. todo mundo. Eu fui falar, engraçado, que eu fui treinar na Malásia, aí o Chao Chen Chen tava lá. Aí eu falava para as pessoas: ei, cara, o Chao Chen Chen me deu isso aqui. Quem? Chao Chen Chen. Chao Chen. Muito engraçado. Enfim, mas hoje, se você vê o Badminton Man Singles, o simples masculina, o Jonathan, comparado a mim, ele já é alto, sabe? A galera as seleções estão buscando pessoas mais altas por causa dessa vantagem, né? E eu também concordo. Ele sempre foi um cara de cuidar do corpo. Ele falou, tem no podcast, que tem essa linha, né? Ele sempre, para ser um dos melhores, tem que passar um pouco da linha. E ele sempre foi o cara de passar um pouco da linha e as pessoas chamavam ele de robô, porque ele só vivia pro esporte, mas dá pra ver, né? Porque normalmente pessoas altas não têm boa coordenação, né? Eles são ruins de coordenação. A agilidade, dizem que complica na agilidade também, mas, É, cara, isso aí hoje em dia já não. Eu acho que mas ele provou isso, né? Na É, prática. Foi um cara que mudou, porque um cara do tamanho dele, normalmente a gente vê em duplas, mas não em simples. Então ele mudou, ele quebrou o tabu, vamos dizer assim. mas é impressionante como o badminton é um esporte democrático, né? A gente pode ver pessoas jogando em alto nível com corpos completamente diferentes. E que outros esportes tu vê um atleta de natação, são todos, né, iguais. A galera da corrida, tu vê que não, o badminton, cara, é muito democrático. Tu vê um É, pessoal mais gordinho jogando dupla e estão lá entre as cabeças, é uma aquelas loucura. dinamarquesas que chegaram nas quartas de finais. Como é que é o nome? Uma delas ela tinha um corpo muito peculiar. Acho que eu vi o vídeo também dela É uma jogando grande atualmente, e não lembro o nome. caraca, eu não sei o nome. Mas a Federix, eu acho, Federec, ela chegou nas quartas de finais das Olimpíadas.
É, não. Quartas de final. Badminton é Loucura. muito massa, assim. E o Lee Chong-wei, Lindan, eu diria que é ali uma altura média, né? E nem muito alto, nem muito baixo. Mas você consegue adaptar seu jogo, porque como o Badminton tem muita estratégia, né? Então você consegue usar a sua qualidade melhor naquela estratégia para você. Então, mesmo que, sim, a sua característica consegue adaptar. Ah, meu jogo vai ser mais assim porque eu tenho essa característica mais baixo ou mais alto, ou um pouco mais lento, mas eu consigo usar na técnica, na finta. Então, assim, dá pra. É muito democrático. Isso aí também é muito legal porque traz uma diferenciação no jogo, né? Fica muito massa. Eu brinco que badminton é xadrez com raquetes e petecas, porque É, xadrez qualquer um joga, mas estratégia é o que vende, né? exatamente. É, Tem que a saber tomada de usar o seu decisão, né? corpo e saber usar as quadras, os espaços, é legal. E pensar na frente também, né? Eu vou fazer uma jogada aqui para o que que eu quero que retornem para mim, para que eu termine em tal lugar. Isso é uma coisa que no xadrez se faz muito, né? Se pensar na frente na jogada. É. É verdade. Só, O... só de assim a gente poder comparar de repente Sim, sim. óbvio que é incomparável Carolina né? Porque são jogam duas modalidades diferentes. Mas, por exemplo, a Carolina os dois tiveram praticamente a mesmo tempo de carreira, né? Assim, ela foi 11, ele foi 10, eu acho. Não, desculpa, 16. Cadê? Tô tentando achar aqui que eu tinha separado aqui. Isso. 20 anos de carreira foi o Lindan. Só um momentinho, deixa eu achar aqui. Caramba. Caraca, ele teve Vai 20 anos. É, muito não, tempo, então né? é isso. Cara, cara, Caraca, e 20 anos. o cara é um monstro, né? É O cara monstro. é um monstro. Mas enfim, sobre a Carolina. Tava aqui. Foi 2009 até agora 2026, e o Vitor, então um ano a menos o Vitor tem que ela, né? Ahn, Aí mostra os títulos. Ela teve só um ouro nas Olimpíadas, ele teve dois, 2020 e 2024. Campeonato Mundial ela teve três, ele teve dois. All England os dois ganharam dois também. World Tour final e Super Series final também um. Ela ganhou seis campeonatos europeus, ele ganhou cinco. Mas aí o Axelsen, óbvio, totalizando o número de títulos importantes, né? A mais de que 55 títulos, e ela entre 16 e 20. Para ver só uma comparação assim. Sim, sim, é Pô, muito mas bacana isso aí. é de fato só dinossauro do esporte, né? Porque ganhar isso tem que ser monstro, tem que ser. E a gente vê, falando do Lindan ali, né, cara? O cara durou 20 anos, não teve essa coisa de lesão. Realmente é um cara que era inquebrável. Tanto ele quanto o Lee Chong-wei, né? E não é à toa que foram os maiores de todos os tempos, né? E aí, porque eu fiz essa também, logo que o Vitor parou, eu fui dar uma olhada, curiosidade, só para ter mais ou menos uma ideia em comparação entre ele e o Lindan, né? Eles ganharam a mesma quantidade de números de medalha de ouro em Olimpíadas, porém o Lindan, nesse tempo de carreira, teve mais do que 67 títulos importantes, né? Então ele ganhou mais que o Vitor. E é isso, o cara que não quebrava, que estava sempre no topo, se criou num ambiente extremamente competitivo, que a gente sabe que a quantidade de jogador bom que se tem na Ásia, né? E para durar todo esse tempo. E um cara que se destacou na Europa e conseguiu, né, essa representatividade europeia no cenário mundial. E aí, quem que é melhor, né? Como é que a gente decide quem que é melhor? Na verdade, é épocas diferentes, não dá nem pra comparar, né? Não, o Vitor pegou o finalzinho do Lindan, né? Então, até que ele ganhou mais Então, jogos. Ele ganhou mais jogos do que entre ele e o Lindan, ele ganhou mais. Ele ganhou se eu seis e o fosse Lindan ganhou três, se não me comparar, engano. eu acho que o Lindan e o Lee Chong-wei são os melhores de todos os tempos mesmo. E ele não consegue fazer parte dessa prateleira porque o Momota parou antes. É, Lembra do Momota? O Momota sim. Sim, era sim. lendário. Aí o A Momota Bobota teve teve aquele acidente, problema com. parou. Mas ele teve problema também com o negócio de aposta, não teve? Isso. Ele foi Mas banido, assim, né? na época do Lindan, eram cinco, seis atletas, pô, Sim, muito bons. era uma Era época que tipo tinha muito mais. Tinha Chen Long, tinha o tal Taufik, Cara, o finalzinho da era do Peter Gage Quentin, ali. Peter Bao Gage. Xunlai. Tinha uma galera muito, muito, tipo, Lee Hyun-New. Caraca, era um badminton. E lembra uma vez que ele perdeu pro
Foi o Lee Hyun-il, acho que foi Coreia Open. Pô, o Lindan não aceitou perder, ele deu uma raquetada, ele queria brigar com o treinador, tem até no Eu YouTube. acho que eu vi isso aí, tem no YouTube, né? Mas ele era jovem, não é? Ele era mais jovem, eu acho, nessa época, não? Sim, Era... sim, mas pô, É. eu acho que ele tava Maturo, né? ali nos Cabeça seus quente. 12 anos de carreira, Não, e talvez. brigando com o árbitro, com o técnico, bem louco. Era Mas outro vamos. badminton, assim. Aí, É, cara, você vê, hoje não dá pra comparar. É pegar o É nível difícil mundial, comparação, né? É difícil é difícil a comparação. comparação. Não, e Cara, até o acho. outro, Lee Seung Wei, até o Lee Seung Wei jogando o final da carreira dele, ele tava, pô, tava voando tá também, bem. o Tá bem. Eterno vice. Eterno Vista. Tá bem. Pô, Mas eu fico triste, mas, pô, queria ser Não, ele. mas não dá pra desmerecer, cara. Pô, 3 finais Eu olímpicas, queria sabe? ser ele, eu queria ser Eu Eterno Vista, também. pelo menos. Não, eu queria só uma, só uma. Já Pô, tava bom, já. Uma vice, medalha de prata já tava bom. medalha de prata nos Jogos Olímpicos 3 vezes, pô, tá É. bom. Cara, E tem a questão também, até tem no filme do Lee Chong-wei, essa questão que no badminton, também todo esporte, né? Mas além de você conquistar, ter os títulos, se manter ali é muito difícil. E nesse ponto, o Exelson ele teve acho 100 semanas em top 1, primeiro do Hum. mundo. Então isso também eles levavam em consideração, assim, quando o pessoal costuma comparar, porque ficar muitas semanas também no top 1 é difícil. A gente vê aí, a rotação tá tendo, às vezes com o Lavut vai, depois agora Chiuti vai, então eles estão variando. Para você ficar semanas no top 1, cara, é muito difícil, que você tá participando dos torneios, todos os torneios são muito alto nível. Então, falando agora do Exelson, ele ficou, não sei se foi mais ou pelo menos 100 semanas como o melhor do mundo. Então, Eu acho assim, que sim. coisa de louco. Eu acho, não tenho certeza aqui, mas eu acho que o Lee Chong-wei, nesse ponto, ele passou o Lindan. De mais semanas no top 1. Eu acho que ele Não, passou, não lembro. inclusive em número de títulos também ele passou. Ele teve mais De títulos que o títulos, Lindan. né? É. Foi só as questões olímpicas mesmo que pegou ele. Não é mundiais. que na hora do vamos ver ele amarelava. Aí não... E ainda ganhou dele, né? Tipo assim, naquela semi lá, ele ganhou, eliminou o Lindan, Tem. chegou na final e ainda não conseguiu. Mas é isso. O que dizem é que o Lindan foi lá para desgastar ele ao máximo para pro Chen-Long ganhar. Sim. Cara, sabe o que que eu acho também? O Axelsen, depois dessa geração, depois que ele ganhou bronze na Rio 2016, e depois do fenômeno, eu acho que assim, se o Kento Momota continuasse, se não tivesse pandemia, se não tivesse o acidente, o Kento Hum, Momota levaria a Tóquio. Só hum. teria, na minha humilde opinião, ele teria só um título. Porque a Olimpíada era na casa do Kento. Esse Aí teve um fator, Ele tava acidente. bem. Ele tava muito É, bem. ele estava muito bem. Se não tivesse aquilo, ia ser ele. Aí já começava por aí. E depois que o Momota saiu e teve o acidente lá, cara, ele sobrou. Ele sobrou. Não teve, tipo, ninguém. Teve, acho que 3 anos consecutivos que ninguém ganhava um set do cara. Aí ele machucou, machucou a posterior. E depois ele voltou, ganhou o Indonesia Open e continuou a ganhar o caminho dele até Paris, ganhando assim, amassando a galera. Aí depois que ele teve, depois de Paris, aí deu possibilidade, a abertura para pro Chiu Ki, o Kun Lavut. Agora eu sinto que o badminton simples masculino, ele tá nivelado, né? Hoje não tem um Lindan ou um Axel sem mais. Hoje é todo mundo Mais igual. Lizzy equilibrado. Di, Antonsen, Shio Ki, todo mundo tá ali na mesma linha. Um ganha, outro ganha, outro ganha, outro não ganha. Aí tem agora uns. o Kristo Popov. Tem um monte de gente que agora tá assim, não tem mais um ou dois Não que tem o diamante, né? é, É verdade. Tá assim mesmo. O como a diferente é um Ancião. pouco do A Ancião feminino, né? tá. Ancião A CEO, ela é diferenciada. ela tá ganhando tudo, Mas, cara. ô Igor, você falando aí da Marin, você contou uma história que você teve com ela, treinou e tal. E o Exel também, você já viu uma foto que você com ele aí na Dinamarca? Você também é brother do cara aí? Como é que é? Cara, eu sinto que ele é muito humilde. Eu tenho duas histórias. A primeira delas foi do nada, assim. Ele tava machucado num French Open. Eu tava no French Open aquecendo pro meu jogo. E ele veio trocar um mau papo comigo. E eu na bike, caraca, não, aqui vou jogar. E ele me dando instrução. Aí você treina onde? Eu treino na Dinamarca tal.
Pô, que legal, pô, boa sorte aí no seu jogo, eu vou lá. Valeu, valeu. Aí depois ele foi embora, aí caiu minha ficha. E tô falando com a Celso, cara. O que ele tá falando comigo, cara? É muito engraçado. Aí tá. Aí segunda vez que eu encontrei ele, pô, tá ganhando tudo. Aí ele foi com a esposa dele num campeonato no Aarhus AB. Eu jogava no Hobby, que era em Aarhus, na cidade da Dinamarca, e ele foi lá com a esposa dele ver o campeonato, porque ele tava passando por lá. Cara, nisso, eu tava com meu amigo no carro, aí o Excelsior assim, ó, balizando, ei, vem aqui, vai pra lá, vai pra lá. De flanelinha. Mano, o Excelsior, aí, aí todo mundo trocando uma ideia com ele lá, tipo, de simplesão, de boa, trocando gente. Quem pegou a época do Lixão Wei Lindan, os caras eram, pô, intocáveis. O É outra Axel pintura, também né? mudou Outra esse. Hã? pintura. Outra cultura, né? É. Não É. sei. Hoje Não, também eu tá vi muito. o Lindan nadando de sunguinha vermelha na piscina lá no Rio, quando ele participou do Grand Prix. Então, Ele não mas ele, falava com ninguém, ele só ia mas para um ele não lado e pro falava com outro, ninguém. Hoje em né? dia, a galera não tem essa, né? O Kulavut é muito legal, cara. O Kulavut é um do mundo. Pô, não tinha. Ele antes do jogo, ele falou, pô, tá atrasado. Aí, em 2023, a gente tava jogando Mundial, eu ganhei a minha primeira rodada, ele ganhou do Jonathan, né? Aí a gente foi se enfrentar. E aí ele falou, eu fui no banheiro, sei lá, ele falou, tá atrasado. Depois do jogo, ele foi falar com a minha esposa, cara. Com o Lavute. Ou E seja, outra geração, vamos dizer assim. Mas eu acho que o Axelsen, ele deu esse exemplo, né? Porque de se respeitar, de ser humilde, porque ele foi para Dubai, ele teve que treinar, ele saiu de uma. Antigamente, eu acho que as seleções protegiam muito. Só que ele foi o primeiro cara a ser independente. Ele foi para Dubai e precisou de atletas. É. Então, eu acho que ele teve essa abertura, ser número um, mas, pô, eu preciso do outro para treinar. E nisso, com o Lavut também, enfim, ele mudou o jogo, como é que a forma do badminton profissional, né? Ele conseguiu ser independente. Não Então, ficar dependendo da federação, é. Eu lembro disso aí. muito é louco. verdade. É uma coisa que aconteceu com ele. Ele foi para NAS, né? Parece que o Academia NAS, parece lá. E Isso. eles convidavam muita gente. Até o Loki Will ia muito para lá, né? Treinar com eles, eram Brian, bem amigos nisso. Então, foi uma coisa diferente que ele fez, assim, sair da seleção, assim, e treinar em outro local, um atleta independente. Foi uma coisa que não era tão comum, né? Acho. não, Ô não é. Bruno, eu não sei se tu te lembra, mas tu tem um episódio com o Axel também, tu não te lembra disso? Online? Não? Lembro, lembro, lembro. Lembra Só daquela que, história? Conta a aí. gente, pois é, cara, a Eu gente fez respondi lá o, pra ele também aquele dia. assim, do que eu acho que eu tô lembrando, e acho que é isso, a gente fez uns funcos, né, com o IA, Isso naquela mesmo. época Isso. que começou o IA, assim, não tava tão famoso aquele negócio de IA, aí a gente foi brincar com o IA lá e saiu fazendo um funko da galera, tipo, dos atletas, a gente, Li Xiongwei, Lindan, aí a gente fez o Exo, assim, fez Marin, Pulsar e tal. Beleza, aí a gente fez essa postagem, fez esse IA, gerou, e aí era um prompt que a gente colocava, e aí saía o bonequinho mó perfeitinho assim na caixa Muito e legal. tal, com o nome. E parecia, realmente parecia real. E como tava saindo IA ainda, então o povo não tava tão desconfiado. Então aí beleza, a gente fez, postou lá todas as fotos. Aí de boa, até que a postagem foi bem, engajamento, o pessoal compartilhando, achando legal. E do nada, assim, o Exo coloca lá, tipo, um esporro lá xingando a gente, puxando a Ô, orelha. pessoal, tem que ter cuidado, porque Direitos essas coisas tem que autorais. pedir permissão. Pedir permissão para usar a imagem, não sei o quê. Eu falei, caraca. Aí, assim, aí que eu me toquei que ele, que ele achou que realmente era real, que a gente tava É, vendendo. Falei, caramba, velho, a ideia é boa, mas assim, a gente ainda não tá aí falando lá que é IA, e aí ele levou na boa, mas assim, ele levou na boa, depois eu vi, ele respondeu, foi, mas aí É, ele meio que conheceu nossa página dessa, dessa forma Pô, não mas tão muito boa. legal, né? Muito legal que ele. Mas ele se. Tu vê, a preocupação dele é que vocês estavam ganhando dinheiro com o nome dele. Ele achou que a não, gente já mas ele é tava assim, vendendo. muito profissional. Ele é muito Claro, profissional. claro. Pô. Ele tem até uma empresa que ele criou de nutrição, Hum. que ele joga. Numa época ele estava jogando com essa marca que ele criou de comer clean,
comer Hum. limpo. Entendi. Eu vejo muito VA Badminton, né? Ele criou um Instagram só pra dar, tipo, dicas. Aí parece academia, né? Victor É Academy. tipo uma academia Aí, online. Isso. é... Eu Não, escuto o podcast deles, né? Que ali ele já contou da história dele quando ele assinou o primeiro contrato, ele já contou. Assim, eles entrevistam as pessoas que fazem PT. Cara, é muito legal. É uma pena que, assim, pro nosso público, né, brasileiro, se a pessoa não fala inglês, fica complicado. Eu espero que no futuro aí próximo a IA traduza automaticamente para que a gente possa todo mundo ter acesso, né, ao que eles falam, porque é muito interessante. Eles sempre discutem assuntos bem interessantes. E o a cara que gente faz vai com trazer ele, eles aqui se for acontecer. e o cara Pô, que faz com ele, né, agora não sei se tu viu, Bruno, o último deles, né? Ele falando da admiração que ele tinha pelo Vitor, porque assim, eles se aproximaram no campeonato, né? Acho que o cara era Uhum. fotógrafo, Fotógrafo, isso. enfim. E ele nunca imaginou que ele fosse ser amigo do Vitor e ter um podcast junto, e aí estavam até combinando de tomar um vinho, né? esse é Mas o é isso, Average, né? isso. O É, podcast é o Average, The Average. isso, dos Never, dois not caras, né? ever. É. Eu não me lembro o nome do outro cara, mas enfim. E não, é muito bom. Muito bom o podcast. Quem souber, quem entende um pouquinho de inglês, né? Vale a pena acompanhar. Enquanto a IA não faz essa dublagem automática aí, é só acompanhar o nosso que tá em português aqui, Isso, vocês vão... a gente pode fazer uns pedacinhos especiais, um resumo Quem sabe das. vocês aí que são amigos do Ex, assim, aí, porque pra gente ele vem só xingar, mas vocês são amigos, quem sabe a gente convida ele um dia aqui no nosso, e aí já Ah, ia era, ser a bom, gente faz hein? a legenda e tal. Ia Não ser pode, bom. não pode, O ainda mais Igor agora que entrevista ele, o Igor entrevista ele em dinamarquês. pronto, Pô, Olha aí. aí vai ser o ainda mais auge do agora que ele auge do vai meu aposentar, dinamarquês. É. Quê? agora que ele vai aposentar, ele tá com tempo, pô, não custa nada. Mas e essa questão dos 3 sets de 15 pontos? Será que ele volta? Que não é, né? Vocês, né? Fica Será? mais Acho que fácil pra não. ele jogar. Será que eles aprovaram só para ele voltar? Só Não. pra ele voltar. Se ele voltar, eu não Porque, quero nem né? Pô, saber, ele vamos Xongwei vai pensar. ter que voltar também. 21 deve ser muito forte, mas, pô, pra dar 3 de 15. Só assim, ó, acho que a gente só tem que pontuar uma coisa aqui sobre o Vitor, a gente não deixar passar. Na primeira Olimpíada, né, que ele participou, ele ganhou bronze em cima do Lindan, que era o atual campeão. Isso aí, cara, esse fato aí vai ser muito difícil alguém repetir, né? E aí depois, logo em seguida, nas outras duas próximas, ganhou o ouro. Então acho que isso aí é uma marca assim, a ser batida, né? E o cara estrear a Olimpíada com medalha é um fato inédito. O Lee Verdade. Chong-wei e o Lindan não estrearam com medalha, eles pararam nas quartas, né? Então, enfim, até chegar Isso é lá. louco, né? Eu tenho uma história também engraçada com a Axelsen, porque ele já era uma estrela da Dinamarca. Ele ganhou o Campeonato Mundial Júnior em 2011 em Guadalajara. Eu acho que a Dinamarca já não ganhava há muito tempo. E aí eu vim jogar em 2000 não, 2011 não, 2009, por aí. Em 2010 eu fui jogar um campeonato aqui com a Lohane, em 2010, em Ballerup, numa cidade dinamarquesa. E ele estava no jornal. Ele já era uma lenda e estava começando, ele começou em 2011 a carreira adulta dele, ele quebrou, ele subiu umas 400 posições assim, e já era top 100 com 18, 19 anos. Hoje em Hum, dia é muito difícil fazer um negócio desses. é. Então, que você já era lenda desde ganhar o Mas bronze, você confirmou isso. mas é que ele tinha também, ele tinha uma referência boa em casa, né? O Peter Gade, né? Peter Gates. Ele tinha uma baita de uma referência, né? Teve uma geração de dinamarquesa aí que teve um baita no auxílio por causa desse cara, da representatividade desse cara, né? Verdade. Como que Ele era essa diferenciado representatividade. também. Sim, demais. Eu acho Essa que representatividade faz diferença. eu acho que ele quebrou um pouco essa independência do Axelsen, quebrou um pouco o badminton dinamarquês. Porque o Hum, badminton dinamarquês vivia de continuação. Por exemplo, o Peter Gate era a ponta. Aí veio o Janur Jorgensen. Aí saiu ele e veio o Axelsen. O Axelsen foi e quebrou essa linha.
Aí os dois separaram, né? O Antonsen e o Axelsen, eles foram para dois lados. E aí, hoje, aí só ficou o Gemke lá. E ele não era tão forte como... Não conseguiu continuar a linha. Aí, se você reparar, os outros dois ciclistas, eles não são tão bons quanto era o Peter Gates, o Janu, sabe? Porque era o sistema, o sistema dinamarquês foi quebrado, porque ele virou, Hum. virou independente. Mas é bom para os atletas, porque os atletas ganham, né? Mas é ruim para o sistema, porque não constrói mais jogadores como a Axelsen, por exemplo. Uma lenda, assim. Entendi. Quebra um pouco, né? Cara, e você até comentou aí da volta do 3x15, mas eu vou fazer um drama. Vamos deixar para o último assunto, que eu queria falar rapidinho. Também não é tanta coisa, mas acho que é importante a gente comentar também da questão das petecas, né? A gente teve Hum. aí, a BWF aprovou, né, o uso de petecas para torneios Grade 3 e Juniors, se eu não me engano, os International Series, Future Series e International Challenge. Hum. Que se a organização quiser utilizar as petecas sintéticas, eles já podem, né, fazer solicitar e ver esse torneio ser com as petecas sintéticas. E eles aprovaram a da Victor e a da Yonex. A Victor Uhum. é a NCS Max, a New Supersonic, e a Yonex é a Crosswind 70. Foi essas Uhum. petecas da Victor e Yonex que eles aprovaram para fazer essa mudança. Essas petecas elas tentam, né, aproximar da de pena, que é o objetivo principal, e obviamente ajudar na questão da durabilidade e própria questão da sustentabilidade mesmo na questão dos gansos aí, dos coitadinhos dos gansos. E tudo que envolve esse mercado, né? Porque envolve até E questão material de. reciclável, que possa ser reciclável, 100% Exato, reciclável, né? Hum. exato. Então é uma mudança que eu acho que assim pode assustar um pouco, talvez a questão de estilo de jogo, não sei. Eu nunca testei essas petecas, mas eu acho que é algo que penso que tem que sim fazer essa mudança, porque se a gente já tem uma explosão na Ásia, claro, do badminton, mas quanto mais badminton, mais jogantes, mais praticantes, a gente tem que pensar em algo um pouco mais sustentável mesmo, eu penso assim. Então acho que é interessante e é a hora da gente começar a testar, começar a melhorar a tecnologia para chegar em algo que dê essa resposta muito próxima ou igual a de pena, não vai ser igual, mas muito próxima, que o jogo continua com a mesma fluidez, a mesma dinâmica, porém Sim. de uma forma mais sustentável mesmo, né? O que vocês acham desse tema aí das petecas? Eu, inclusive, tô com uma aqui da Perfeito. Victor. Eu tive a oportunidade de experimentar, um aluno meu me deu de presente para experimentar. E dei uns smashes, fez uns drops, fiz umas cortadas e, tipo assim, eu achei que respondeu bem. É, é, óbvio que é um pouquinho diferente, mas assim, isso acho que o tempo as pessoas vão começar a se acostumar e aí passa a ser um normal, entendeu? Óbvio, a tecnologia também vai, a gente tem que ver que isso é a primeira que foi aprovada, né? Então, outras virão, né? E eu acho que é isso. Eu acho que, pô, sacanagem com os gansos, com os patos, coitados, né? Tem que estar arrancando pena. A gente sabe que é uma combinação de fatores, né? Também teve a questão de que eu li um artigo falando que a China passou a consumir mais carne suína, então deixou também de ter criação de aves, né? E eu acho que foi até no podcast do Vitor ali que eles estavam falando quando eles entrevistaram o cara da RSL, que eles desenvolveram aquela peteca com 8 penas também, uma petequinha menorzinha. Não tive a oportunidade de experimentar ainda, mas é ainda peteca de pena de ganso, né? Então a ideia é, óbvio, o fato já o preço das penas aumentaram e também de tornar o esporte mais sustentável. Eu acho que vem para ficar, eu espero que fique. Eu gostei muito de jogar com a peteca. No meu clube a gente já joga com aquela híbrida, aquela base dela é de plástico e Da Corsa? só a parte da Babolá, a nossa que a gente joga lá. Mas assim, é um clube de júniors, não é um clube de competição nem nada, mas para aquele clube serve. Eu tô economizando peteca, a gente tem peteca desde dezembro de 2024, e antes a gente comprava tubos novos a cada 6, 7 meses. Então assim, elas duram mais
e ninguém reclama, assim. O pessoal se acostumou com a peteca, sabe? Quando a gente joga com outra, ninguém reclama também. Eu acho que é isso, acho que veio para ficar e eu espero que logo logo a gente consiga ter preços baixos, porque elas não estão com preço baixo ainda. Se tu for ver, ela ainda tá com preço similar com a de pena, assim. Então fica complicado de comprar. Mas acho que quando tiver mais demanda, talvez os caras consigam fabricar mais e baixar o preço. Eu escutei um ponto negativo sobre essa peteca aqui, aí eu não tive como experimentar, mas uma das pessoas um dos treinadores que joga lá, me falou que quando ela quebra, ela solta porque ela tem essa haste aqui, ela é de um tipo metal, mano. E ela solta um pedaço e fica um pedaço bem afiado. A gente já. Não sei se vocês já se Carbono. cortaram vocês já se cortaram com peteca de pena? Já, né? Eu Nunca? não. Às vezes de ter um pedacinho da pena assim e entrar no dedo, já É, aconteceu mas é comigo. afiadinho mesmo, verdade. É, É afiado. afiado. Então essa aqui diz que quando ela quebra, ela solta um pedaço bem fininho de metal afiado que pode machucar. Não sei, não aconteceu comigo, mas eu ouvi falar. Então vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que venha para ficar. Eu fui pra China para uma foto recentemente, acho que foi mês passado, e eu descobri da onde vêm as petecas, né? Eu pensava que a pena que era retirada da peteca era do lado esquerdo, porque o ganso dormia do lado direito. Aí eu descobri que isso é um mito. É um mito. Isso é um mito, não existe. E o consumo dos gansos fazem com que as penas elas ficam em umas fazendas e eles pegam cada a peteca ela é feita da melhor parte do ganso, das duas asas, né? E aí as penas que sobram, eles fazem travesseiros, um monte de Casaco. outras coisas, É. casaco. E o consumo da China está diminuindo dos gansos, e aí sim não vai prejudicando o badminton em geral, porque Por é isso. feito da peteca. Eu nunca testei essa peteca sintética, mas já vi a peteca com menos penas. Eu nunca testei também, só vi. E eu tô ansioso para ver. Eu acho que tem que ter renovação e quando não se tem, quando não como o Bruno falou, as primeiras petecas estão sendo aprovadas e aí o mercado ele vai se adaptar e vai produzir petecas cada vez melhores. Então, E as tô pessoas ansioso para também, ver o né? futuro. As pessoas também talvez vão ter que se vai mudar um pouco o estilo de jogo, as pessoas vão se adaptar também, né? É, Eu acho que mas deveria ter aquela dancinha também da boquinha da peteca, sabe? Quando ganha o challenge, aí vai pra peteca de pena de verdade, aí tem que ter. Mas foi bom que tu tocou nessa história do mito aí, cara, porque, cara, isso é uma coisa. Quantas vezes eu já falei isso, cara? Porque assim, a gente ia fazer demonstração em escola, eu ia dar algum curso para professores. O que a gente falava para chamar a atenção é aquela coisa: é o esporte mais rápido de raquete do mundo. Falava da velocidade, o esporte mais praticado também, que não é a verdade, mas É. enfim. Ah, e aí falava dessas coisas. Ah, sabe que a peteca tem 16 penas que são retiradas da asa esquerda do ganso, porque o ganso dorme sobre a asa direita. E aí, tá, mas o que foi? Ah, fica amassado. Ah, daí eles usam essa asa direita para fazer travesseiros. Eu sempre falava essa piada, né? Mas é E óbvio, cola depois bem, né? descobrindo. Cola bem. Não, cara, chama atenção, né? Até mesmo agora, acho que apareceu um pessoal, teve uma entrevista no Campeonato Nacional e um pessoal falou isso, né? De que a Foi, peteca eu de vi. Eu pena é vi. feita. Uhum. Enfim, esse mito vai durar por um bom tempo ainda. A gente não vai conseguir desfazer esse mito. Mas era legal, era uma coisa que chamava atenção e a gente usava pra. Você mencionou que o badminton ele não é o esporte mais praticado do mundo. Aí Não eu é, não é. volto. Não, Então é nunca qual? foi. É o futebol. Não, é o futebol, é. É Não, futebol. mas é que não é, cara, não é que a gente. Eu acho que se dizia que era o segundo esporte mais praticado no mundo, enfim. Mas é que isso era uma má interpretação, porque é que aconteceu um fato, se não me engano, foi nas Olimpíadas de Barcelona, que teve realmente uma audiência muito grande. E aí saiu uma notícia dizendo acho que foi a segunda audiência, o esporte mais assistido e tal. Mas isso não quer dizer que é o segundo esporte mais praticado no mundo. Não tem nem É, pesquisa para dizer, né? não, pô, enfim. Pô, a gente pode perguntar pro chat GPT. Mas tá vendo? Eu acreditava também nisso. O segundo esporte mais praticado do mundo é o badminton. Não é, Eu não é. acreditava. É, mas não é. Eu acho que nunca foi, cara. Eu acho que nunca foi.
Eu acho E a Mas eu, que é o tênis de justificativa, né, mesa, se eu falar fosse chutar. assim, o que que a gente pode comparar de repente é número de federações na Federação Mundial, né? Se isso é uma comparação, a gente pode ver. Número de praticantes, aí tu vai dizer, pô, só nos países asiáticos, na Índia e China, que tem a maior população mundial, é um esporte popular. Mas é isso que a gente considera que é o segundo esporte mais praticado do mundo, então depende de como a gente avalia. É por audiência, é por, né, é, é número de muito praticantes E relativo, se né? você chegou até oficiais. aqui, comenta qual esporte é mais popular, o segundo esporte depois do futebol, né? Porque eu acho que o É, futebol deve ter. Qual é o segundo esporte mais praticado do mundo? Comenta aí. Se você chegou aqui, comenta aí. Comenta aí, você vai falar qual que você acha que é, na sua, nas vozes da sua cabeça ou com base em alguma pesquisa, mas pode falar eu o que vou, que eu vocês vou acham. perguntar pro chat GPT e não vou dar a resposta. Não, mas a segundo lugar eu já tinha visto que era cricket, eu acho, se eu não me engano, era Pô, cricket. verdade, cara. É, Cricket é muito famoso nas não, aqui, colônias pô, da o pessoal joga Inglaterra, muito aqui também, o pessoal joga muito aqui. Índia, Sri Lanka. É na Ásia, né? Vocês E acham que o assim, badminton tá entre os 10 pelo chat GPT? Deixa nos comentários aí. Deixa aí. Vamos fazer assim, ó. Vocês vão botar o ranking dos 10 esportes mais praticados e onde é que vai estar o badminton. Daí depois a gente vê aqui. pronto, pronto. Boa, boa, isso aí. Assim, também era uma coisa difícil de provar, mas que a gente usava como justificativa quando falava, era da questão da Ásia, né? Ah, você já viu o tamanho da China? Todo mundo lá É, joga. Até um isso, bebê de 1 ano joga lá. Então, assim, os isso. velhinhos aí você fala, pô, nossa, é mesmo, na China? Eu Caramba, e na falava isso Índia? também. Na Índia, pô. Aí você é convencido por causa disso. Claro que é, assim, é muito famoso, não tem como negar. Mas, assim, né, essas coisas de maior é difícil até comparar, é muito relativo. Você pega um parâmetro, outro parâmetro, né? Igual o Bruno falou, pode ser, espectador, praticante, filiados. Talvez um país tenha muitos praticantes, mas não são muito organizado para filiar. Então, assim, fica Uhum. muito relativo essa questão do maior número. Sobre as petecas, eu também, infelizmente, ainda não tive a chance de testar elas, mas eu acho que veio para ficar mesmo e é questão de adaptação e a durabilidade também, assim, como elas saíram agora, se elas estão mais ou menos o preço da de pena e ela já dura mais, ou seja, já vale um É, pouco a mais. Então, é. quando ela ficar mais barata ainda, então pode ser que realmente o custo fique bem interessante. Aqui no Brasil mesmo a gente usa muito o nylon, né? A de nylon justamente por causa do custo. Pode ser que essas substituindo um dia chegue a um preço que não vale tanto a pena mais a de nylon, não sei. Aí a gente fica com a É. sintética meio que padronizado, não sei. O, pro, Mas o, pro- pode é. ser, né? O problema da Denial é que ela não respeita o voo como o da peteca de pena faz, né? E essa aqui, Exato. ela é sintética, mas ela tem o formato, ela tem as coisas para que ela gire Uhum. como a peteca de pena gira. Resistência. Esse é o Exato. único problema da peteca de nylon, né? Essa plástica que a gente conhece. Que é muito boa para mim, eu sempre utilizei, é muito boa para praticar em clubes e tal. Mas é óbvio, quando se a gente fala de alto nível, aí já não serve mais, né? Não adianta. É outro A jogo daí. técnica muda e dá pra roubar. É, Não sei se alguém já tentou fazer slice. Caraca, é horrível. a peteca deforma no É, ar, é muito é engraçado. horrível. Não, e o Smash também, assim como ele sai da tua raquete, ele chega. Ele não tem aquela coisa de desacelerar como a peteca de pé. É. Ah, É sim, igual a Ela bola, né? não tem amassa, ela paraquedas. amassa e vai, né? Enfim. Mas, Tu Mas era aí, bom em assim, jogar estadual com isso, nacional. é. os Até, ô estaduais, Bruno, eu não sei se vocês já assistiram, tem um vídeo que saiu do Badminton Insights, aquele casal aqui da Inglaterra, sei. que tu comentou no Hum, nosso vídeo anterior. Eles fizeram uhum, uma comparação em várias marcas de peteca e óbvio, eles são patrocinados, né, pela Victory. Óbvio que eles vão fazer o uhum. jabá A para sardinha. mas eles falaram bem, eles testaram a quantidade de golpes, enfim, o tempo, em quanto tempo quebrou e não quebrou. Tá bem completo aquele vídeo. E eu acho que no YouTube tem a opção de colocar a legenda em português, né? Aí dá para quem não fala inglês poder entender o que está sendo falado ali. Ah, muito bom. Legal. Eu não vi ainda não, mas eu vou ver, com certeza. Realmente Tem. eles fazem bem detalhado, compara, então acho que nesse tema aí vai ser muito legal ver. Eu vou assistir lá. O último que eu vi deles foi eles visitando o ginásio de um dos atletas da China lá. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é muito famoso na dupla masculina e mista também.
Aí eles foram lá visitar o dele e aí eu consegui colocar a legenda em O Zeng? português. Hum. Oi? E funciona O bem, né? campeão olímpico de mistas? Isso, O ele. Zeng? É, o Zeng. Eles foram visitar ele. É. Não, esse vídeo ficou muito legal. E aí Deixa eu dá ver pra se eu acho o colocar. nome do vídeo aqui para indicar pro pessoal Boa, sobre as petecas. boa. E Mas aí E, vão dá pra falando aí. e a colocar. pontuação, hein? O que vocês acham Vamos, da pontuação? vamos pra pontuação. Boa. Vamos. Cara, vamos lá. Vou fazer uma mini introdução aqui sobre o tema e nossos especialistas aí dão suas opiniões. Então a BWF, né, para quem tá um pouco por fora aí e não viu o tema, aprovou para 4 de janeiro de 2027 a nova pontuação, saindo do 3, melhor de 3 de 21 para melhor de 15 pontos. Então a gente vai ter aí as pausas, né, 60 segundos e 2 minutos, 60 segundos no ponto 8. Então atinge 8 pontos, tem aquela pausa que já teria no 11, agora passa a ser no 8. E entre os games, os 2 minutos também de padrão aí. Então, assim, essa mudança, a BWF justificou várias coisas, questão de patrocínio, questão do marketing em si, que iria ajudar. Uma das coisas principais também, eles falaram sobre a questão da parte física mesmo dos atletas, o desgaste, né, por causa do calendário pegado do badminton. Muitos atletas, às vezes, vão no final do ano, estão bem desgastados. Até o World Tour Finals aí teve época que não teve um dos melhores atletas por causa de desgaste, então é uma justificativa deles. Essa questão também de se adaptar aos streams, a esses mercados de divulgação, né? Transmissão, também foi uma justificativa que eles usaram. Então, assim, tem essa mudança. Pelo que eu vi nas redes sociais, questão de comentários, seja na postagem da BWF e em geral, até nossas postagens de outras pessoas que falam de badminton, a aceitação assim do nosso nicho não tá muito boa, o pessoal não tá gostando muito, É tá mesmo? achando que não deveria, acha que uma das coisas que o pessoal levanta muito em pauta é que não tem muito tempo para reagir. Aí o pessoal falando, pô, mas é no 11 que eu começo a jogar, então, Ah, assim, tá tendo muito esse posicionamento de que 21 uma pontuação de que dava tempo de você reagir e que 15 jogo rápido ali, você piscou, já era. Então é uma posição dos atletas que eu diria mais não nível top, né, melhores do mundo, mas atletas que a gente tem contato, nacionais, estaduais, até que vão para torneios internacionais também, mas atletas não top do mundo, que esse eu não vi posição específica ainda de algum que tenha falado, mas a BWF aprovou, então, a partir do ano que vem, né? Então tem esse tempo de adaptação. Eles vão fazer essa pontuação nova aí de 3 de 15. sim. Então, é isso. E aí, qual a sua posição sobre isso aí? O que vocês acham? Eu começo ou você Pode começa? ir, Ó, Igor. pode, tanto faz, tanto Vai, faz. lá, Igor. Ah, sim, eu vou dizer por mim. É, eu, eu viajei, eu joguei o circuito olímpico e, e sim, no final do ano, assim, a gente fica extremamente quebrado. Mesmo a gente fazendo tudo que tem que fazer, a dieta, viagem, enfim. E são só 5 jogos, mas esses jogos duram 1h40 às vezes. É muito intenso. Então, eu acho que reduzir ainda vai ficar intenso. Eu não acredito que as viradas vão deixar de existir. Eu vi esse É. boato na internet. Eu acho que sim, vai ter viradas, vai continuar, mas vai reduzir realmente o nível. Especialmente dupla feminina, né? Que o jogo é grande demais do dupla feminina. Tem jogos que duram quase perto de 2 horas. Então vai reduzir e é positivo para os atletas, para a saúde dos atletas e longevidade também, né? Eu estou chegando na casa dos 30 anos é, e, e normalmente a gente vai até os 35 ali estourando. Agora vai conseguir esticar um pouco mais porque vai estar, enfim, vai ter mais. A gente consegue competir com a mesma intensidade, com melhor qualidade e com menos pontos, né? Eu acho que tu falou sobre a questão de vai ser melhor para o atleta, mas eu acho que vai ser melhor para
todo mundo, cara. Para a organização do evento, que não vai ter tanta, tanto tempo de envolvimento, para arbitragem, para os treinadores, enfim, eu acho que altera bastante, né? Se tu parar para pensar, pode diminuir ali entre 15 e 25% de tempo de jogo, né? Então não vai ser mais tão exaustivo permanecer no ginásio por tanto tempo. Então tem esse lado também da organização do evento, de facilitar para todo mundo que está envolvido, né? E aí traz mais qualidade também, por exemplo, na questão vendo do ponto de vista de árbitro, eu um árbitro, se eu estou descansado, eu cometo menos erros, né? Ah, eu acho que eles pensaram também, como o Bruno falou bem no início, na questão midiática, né, de tornar uma coisa mais curta para ficar mais atrativa e deixar o jogo, né, o jogo vai querendo ou não vai ficar mais intenso. Eu, eu acho que eu discordo acho que na verdade concordo com o Igor, eu acho que sim, ainda vai existir a possibilidade de se virar o jogo, só que ela vai ser mais cedo, né? Ali, digamos que no jogo anterior o cara estava com 5 pontos ali na frente no início do jogo, ele talvez não se preocupasse tanto, porque logo poderia virar. Hoje, agora, quando já chegar ali, já vai ser o ponto, né, de virar. Ou é agora ou é nunca. Então, acho que a coisa vai acontecer mais cedo do que acontecia antes. Eu acho que foi bom. Tem um vídeo, sim, na internet, no canal da BWF, que eles falaram, acho que umas 2 semanas atrás, antes mesmo da votação. Então, tem os atletas de top comentando sobre isso, e a maioria dizendo que vai se trazer benefício para todos. E justamente isso, Igor, que eles pontuaram, né? É a questão da carga sobre o corpo, né? O jogo ficando menor, né? Eles conseguem se recuperar mais, enfim. E, e é isso. A gente vai, né, como treinador também vai ter que adaptar os treinamentos. é, E eu acho que, de novo, assim como teve alteração lá em 2006 para esse sistema que estava hoje. Depois tiveram mais 2 períodos de teste, se não me engano, de 2019 e 2021, que não foram aprovados, que era aqueles 5 games de 11. Agora foi aprovado esse de 3 de 15. Logo em seguida, ninguém mais vai lembrar que o 3 de 21 era melhor ou que tinha essa discussão. Vai passar a ser o novo normal e aquela coisa, assim como se adapta ao novo estilo de peteca, se adapta ao novo estilo de jogo. Eu acredito que os jogadores vão estar sobrando no início, né? Porque todo mundo está treinando no sistema ainda do 3 de 21. Então é bem provável que a galera ainda esteja sobrando quando começar os campeonatos dos 3 de 15. E aí logo em seguida depois vai se ajustar. O pessoal vai alterar a intensidade durante o jogo, né? É isso, eu acho que eu sou a favor dessa mudança, eu gostei muito que mudou. Eu, assim, defendendo aqui a galera, vou falar assim, eu não gostei muito, por causa de questão de querer mais badminton, simplesmente por isso. É, para mim, eu vi um jogo, acho que teve um teste, acho que o Donians jogou um torneio, acho que até a seleção de 15, e assim, teve uma hora que eu postei o stories do jogo, acompanha o jogo no link e tal. Na hora que deu 20 minutos, a galera já tava clicando no link, o jogo já tinha acabado, então, porque foi muito rápido. Foi 2-0 que ele ganhou, de 15, sei lá, 15-7, então foi muito rápido o jogo. Nem deu para tempo de divulgar que já tava acabando. Mas assim, isso aí é adaptação, eu acho que tudo é adaptação, não vejo problema, e isso eu acho importante. A questão dos atletas, isso aí realmente tem que levar em consideração, porque o nível do jogo é um estresse muito grande, além de físico, mental também. Então, assim, reduzir, eu acho que no início vai ter, igual o Bruno falou, vai estar um pouco sobrando ali, mas depois vai se adaptar. Os próprios clubes também, né? Eu acredito que no futuro também os nacionais vão se adaptar, todo mundo vai voltar, então o método de treino, tudo vai alterar um pouco. Vai ser uma adaptação, mas eu vejo, né, pelo que eu vejo, o pessoal tá com um pouco de resistência ainda, mas digo no geral. Até na BWF, os comentários também de atletas amadores, assim, é não gostar mesmo, assim. Mas eu também acredito que, não vi, como eu falei, os atletas top, mas eu penso que ele, como já estão num nível, assim, né, de precisão, um nível de treino muito alto, acho que realmente seria bom. A questão do evento em si, como o Bruno levantou, também é algo importante a se considerar. A equipe, né, a arbitragem, o staff ali, com um tempo. Até o torneio de badminton, normalmente, quinta, sexta, sábado, domingo ali, e jogo atrás de jogo.
Então realmente vai ganhar um respiro nisso aí, isso é interessante. Mas a questão do marketing, da divulgação, eu ainda fico na dúvida qual que seria melhor, se realmente ter um jogo maior, com mais intervalos para vender, assim, fazer as propagandas intervaladas, ou se são jogos curtos, ainda não sei como que isso adaptaria, mas talvez, obviamente, o esporte ficando mais divulgado e mais visto, obviamente, mais patrocinadores. Então, se for uma mudança no sentido de trazer um pouco mais de pessoas para ver, talvez não achar o jogo tão longo, tão maçante, não sei. Pode ser, mas na prática eu acho que eu vou esperar um pouquinho ainda para dar uma opinião mais certa. Por enquanto, eu tive o mesmo susto que todo mundo teve aí, todo mundo assim, né? Que eu acompanho de achar ruim. Eu gosto do 21, gosto dessa chegar ali no 15 e ainda ter jogo em aberto normalmente. Mas é mudança, né? Mudança é assim. A gente tem que pensar sobre. Eu acho que a votação, até não falei aqui no início, mas a votação foi 198 a 43. 198 contra e 43 a favor. Então, assim, foi massivo, né? A escolha as votações, as federações, as confederações dos países e tudo. Então, acho que, assim, tem fatores que a gente não consegue ver daqui, que o pessoal, obviamente, levantou estratégias, estatísticas, testes, coisas que talvez a gente não enxerga por agora, mas é como o Bruno falou, teve essa mudança, já mudou outras vezes, não é a primeira vez, o badminton não foi desde o início só 21, então, quem sabe, eu espero que mude para melhor e vamos ver como que vai ser aí essas adaptações e esses jogos, mas com certeza vai ser mais pegado, mais rápido e não dá para dormir, né? O atleta tem que ter aquele apagão que costuma dar e é normal, tem que ser muito mais curto agora. 2 pontos, 3, você pode perder o game, né, Igor? E eu acho que a gente vai ver mais gente nova no circuito ganhando. A Juliana, o Jonathan, 15 pontos, ele nivela o nível. Pode É porque ser. os asiáticos e agora os europeus investiram muito em preparação física e tal. Hoje em dia, 21 pontos é o mais favorável para eles. Tradicionalmente, os asiáticos, o badminton lá já é muito forte. A Europa, eles têm preparação física, muitas coisas que a gente está engateando ainda na América. E hoje eu acho que eleva, nivela o nível. Hoje, com o físico que você tem, já, se você for forte aqui e não tão bom fisicamente, você já consegue ganhar em dois, por exemplo. 2 7, 15 pontos é possível, entendeu? Eu acho que vai ser interessante, vai vir mais, vai nivelar o esporte e a gente vai ver mais Victor Lais e por aí, tanto no feminino quanto no masculino. É bom só lembrar que o jogo pode chegar a 21, né? Que é o máximo da pontuação. Eu não lembro se tu chegou a tocar nesse assunto, mas então, o que antes era o máximo de 30 pode chegar a 21. E é isso, eu acho que é isso. O início do jogo vai ser de extrema importância a partir de agora. Não dá para entrar desacordado, tem que estar ligado, que qualquer erro custa muito caro, né? É isso. É verdade. E foi bom, Igor, levantar essa questão aí dos atletas, porque realmente, então ali o atleta que tem um físico, que trabalha muito a peteca e faz o outro cansar, talvez essa estratégia já não vai colar tanto, porque não vai chegar no 21. E essa questão é até uma coisa de internet também, não sei se vocês ouviram falar alguma coisa disso, mas a galera tá levantando que a BWF aprovou isso aí para atrapalhar a Ansean ter, Ah, ter as conquistas que ela tem. Porque a galera é cheia dessas coisas de internet, né? E começa a eu levantar ouvi isso. isso aí, me falaram no WhatsApp também. Alguém veio Você no ouviu isso WhatsApp falar aí? para mim isso aí, eu digo, É É, mito. eu tenho que colocar isso aí que eu ouvi ela e vai estar muita gente. sobrando, cara. Como é que vai atrapalhar? Ela vai estar sobrando, não vai? Tu acha Se, mesmo? é, eu não acho que isso tem a ver, porque Ansean, para mim, ela tem habilidade em vários níveis do esporte ali pro badminton. Ela aguenta, ela tem técnica, ela consegue esconder golpe, ela consegue fintar, ela consegue ter físico. Então acho que é uma adaptação que ela vai fazer simples ali para Tranquilo, continuar né? ganhando.
Mas é legal ver o pessoal pensando nessas Ela vai ter conjecturas, que né? pisar no freio. Pô, aí não é, entendeu? Ela vai ter que segurar para não ganhar de 15-0, né? Exatamente. Para deixar o jogo mais atrativo, ela vai ter que dar uma segurada. Para não ficar sem graça. Antes dava tempo de fazer. Com 21, a galera conseguia fazer 5 pontos nela. Agora talvez não É, dá mais tempo. exatamente. Mas é legal isso aí. Eu acho que. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser bacana ver essa mudança. Na verdade, teve muita mudança aí, né? Nesses últimos. Do final do ano passado para cá. Teve muita coisa assim diferente que deu para adaptar. E a gente reajustar. Essa mudança mesmo da peteca já é considerável. E agora, junto com um dos pontos. Então, assim, é meio que o jogo dando uma. O badminton dando uma reconfigurada, né? Assim. Eu acho que foi um grande marco, assim. Acho que vai combinar com aquele primeiro marco que teve lá em 2006, quando eles mudaram daquela regra da vantagem para os 3 de 21. Eu acho, tomara que perdure agora essas decisões, né? E vamos ver, Porque o talvez a gente importante esteja é isso, né? participando desse momento histórico aí. O importante é isso, é durar mais, porque também as mudanças acabam afetando, né? Então, assim, É, é bom fazer uma alteração e ela perdurar por um bom tempo, porque as adaptações para cada atleta é diferente. Então, não dá para também colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Às vezes, alguns atletas podem sentir mais, outros menos. Então, acho interessante perdurar as mudanças, não ficar também toda hora, porque eu acho que isso também pega um pouquinho pro esporte, né? Ah, cada hora o esporte é de um ponto, pô, perde a credibilidade, né? E parece que não é tu sério, sabe né? que existe um pouco desse comentário também, assim, entre os, né, da arbitragem, a gente, pô, às vezes tem várias mudançazinhas, assim, na regra, todo ano tem uma coisa, tipo, isso deixa, sabe, parece que não anda, mas eu acho que Uhum. essa questão da pontuação não veio do nada, né, tá, desde 2019 já tiveram, né, tentaram, então, assim, foi uma coisa que foi testada, as federações, confederações tiveram a oportunidade de testar esse sistema novo, e eu até acho agora que, de repente, para tentar sair na frente, eu não sei o que vocês acham. O que vocês acham de repente, os últimos torneios do ano, a confederação já adaptar para esse sistema novo, enfim, não sei o que vocês acham. Vocês acham que daria para fazer isso? Se não tiver valendo vaga pra nada, eu acho que sim. Não Sim. tiver, Uhum. quando tiver o sul-americano já feito, tudo já Acho que o top, organizado. acho que o top 16 vale para o sul-americano, né, se eu não me engano. Não é isso? Mas o top 16 não era já em Não, não é o fevereiro? top 16, desculpa. A última etapa do Última do brasileiro. Nacional? Já não É, vale que mais vale. pro sul. Eu acho que sim, eu acho que é a última que vale. Se eu não me engano, foi isso que foi decidido. Posso estar falando errado, é. Melhor não. É, Eu acho Enfim, deixa que. aí nos comentários É. o que você acha. Vamos ver o que vocês acham. Vamos deixar pro Joga, que a gente não sabe, vamos joga Não, pra mas deixar não vai galera. ter um responder. campeonato por equipes? De repente seria interessante no É, campeonato por equipes fazer esse sistema aí. Não é verdade. vale. Vale para Já é. quê? É. Por equipes. Não, eu acho que Não, esse não. é um teste, né? É Parece uma um teste. novidade e tudo. É um torneio novo. Então, Não é talvez. novidade, eles estão refazendo, porque fazia no passado. Ah, tá. Fazia no Fazia, passado? fazia, Já não a gente lembro. jogava por equipes, tinha por equipes. Que massa. Nem sabia. Tinha. Então, eu já tenho muito tempo de badminton, nunca Eu te vi. dizer um ano aqui, putz, eu me lembro de ter tido um por equipes uma vez lá na Fonte, São Paulo, que a gurizada da Federação Gaúcha ganhou do pessoal do Paulistano, se eu não me engano. Era, Mentira! era o Felipe Toledo, se eu não me engano, foi isso. Aí depois a Vera vem aqui e comenta se é verdade ou não, mas se eu não me engano, o pessoal ganhou. A galera que treinava na Federação Gaúcha. Mas o feminino de vocês era muito forte. Depois que depois tinha a Thaís, a Paula e a Fabi foram pra lá, verdade. Eu acho Enfim, que eu acho que a mudança dá pra fazer, e como falou, se for até nesse da equipe seria boa, que é um torneio que assim não tá valendo a vaga direta, vamos falar assim, para algum evento maior, seria um bom teste. Eu acho que ficaria legal, dá pra já começar a ir adaptando e tudo. Acho que é uma boa pedida aí para a confederação tentar, né, já adaptar para essa nova regra. eu gosto muito dessa ideia do por equipes. De ter É, campeonato por equipe, eu acho que traz uma coisa diferente pro badminton. A pessoa não tá ali sozinha, entendeu? Ela tá lutando por um bem maior. Eu gosto muito. Enfim, tomara é que Um muito dos vire. bom. meus sonhos era classificar o badminton brasileiro para esses torneios por equipes. A gente jogou uma vez Sudsman Cup em 2015.
na China, mas o time masculino, né, a gente ficou 2 vezes em prata e dessa vez foi bronze para classificar para Horsens no World Tour Finals não, no Thomas e Uber Cup Finals. Meu sonho era fazer isso, mas agora é bom ter esse tipo de campeonato para poder a gente um dia projetar a gente nesses tipos de campeonato finals, né? Jogar contra a Tailândia, jogar contra Coreia, imagina, vai ser uma realização. Exatamente. Cara, e você falando nisso, tá rolando agora, né? Coincidiu aí o Thomas e Uber Cup, que a gente tá tendo essa semana, ele vai perdurar aí por mais uma outra semana. Se eu não me engano, as finais, elas vão acontecer já aí no dia 3 de maio. 3 de maio. Começou agora dia 24, né? Começou agora dia 24 e vai até 3 de maio. A gente já tá tendo o jogo aí da Thomas e tá legal de acompanhar. Em termos de acompanhar, para assistir, BWF tá passando alguns jogos de alguns grupos, né? Os jogos assim não tão pegados, eles estão passando com transmissão livre para o Brasil. Então, você entrar lá do YouTube da BWF, estando no Brasil, você consegue assistir alguns jogos, mas esses mais pegados assim, a BWF não está transmitindo aqui para o Brasil. Então aí seria que tentar um VPN aí. Eu sei que o VPN dos Estados Unidos está passando todos os jogos, então dá para assistir. Eu vi falando também que na Disney+, aquela assinatura premium, não a assinatura básica, mas a assinatura premium, também estaria passando. Eu não conferi, eu não tenho a Disney Premium para ter certeza para passar para vocês, mas pelo que eu vi num cronograma do pessoal falando que na América do Sul iria passar também na Disney mais Premium, o Thomas Uber Cup. Então já começou aí, a gente já tá. Então começou dia 24, né? A gente já tá aí com 3, indo para o quarto dia de jogos. Dá para acompanhar, tá bem legal, dá para ver muito jogo bacana. Teve até Pulsar jogando dupla aí, coisa fora do normal. E é bem legal. Por equipes é muito massa. Vocês estão acompanhando o Thomas Uber Cup aí, pessoal. E é uma história legal Eu, também, né? eu consegui ver, eu não vou te mentir, o primeiro jogo que eu vi, foi o único que eu consegui assistir inteiro, foi o do Victor Lai contra o Lakshya, que foi o único jogo que a Canadá ganhou da Índia. Você E, tá tipo assim, jogando no YouTube. não, ele perdeu o primeiro game, aí no segundo ele tava ganhando e começou, parecia que ia perder, daí ele conseguiu manter na frente, aí no terceiro ele arrebentou. E aí depois eu digo, pô, acho que o Canadá vem, né? Tá vindo forte. Aí não deu pro Canadá. Aí a China atropelou. Ah, a Índia atropelou. E você acha que os 15 pontos vai afetar o Victor Lai? Cara, ele vai ter que adaptar, não vai? Vai adaptar o treinamento, vai mudar, vai ter que atualizar o Eu jeito de acho que vai jogo. afetar, porque ele é Nesse um cara jogo, se eu não me engano, físico. não, mas nesse jogo ele teria. Eu tenho que ver a parcial aqui, mas eu acho que ele teria ganho. Eu acho Foi que eu depois tenho dos ela 15 aqui, pontos. Foi Bruno. depois dos 15 pontos que ele aproximou. Não tem a Eu acho parcial. que ele é um cara muito físico. O Eu tenho o Jonathan, eu vi placar. o jogo do Jonathan com ele lá no Canadá, Challenge. Se fosse de 15, o Jonathan teria levado. Pelo menos um Hum, 7. Só que ele veio buscando lá na sim, beiradinha, 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 virou. beiradinha. O Jonathan morreu. Eu acho, cara, que ele vai ter que fazer isso antes, talvez. Puxar um pouquinho essa reação dele um pouco para antes, mas eu vejo ele muito consistente, sei lá, eu gosto muito do jogo dele, eu acho que ele tem muito Tá jogando para absurdo. evoluir, cara. Ele tá jogando demais. Eu acho que ele vai conseguir adaptar bem e vai jogar. O jogo esse mesmo que o Bruno falou, foi um jogaço mesmo. Ele perdeu pro Lakshya com 21-18 na primeira. Aí o segundo, ele ganhou 21-19, ou seja, por pouco ali ele perde o jogo. E aí na terceira, aí ele fez 21-10. Então, assim, parece que ele foi esquentando e depois ele mandou Mas bem. ó, no segundo game, agora apareceu aqui a estatística. No segundo game ele teria ganho de 15-12, se fosse o sistema novo. E aí continuou, o cara chegou a empatar com ele logo em seguida, 16-16. Aí ficou assim, apertado, entendeu? Então, assim, ele teria ganho. Ah, a partida durou uma hora e meia, cara. 1h37, é Vai ser muito, bom pro esporte por causa disso, porque é muito longo. E eu é muito. já joguei jogos de 1h30, 1h40. É loucura. Imagina, isso é um jogo. Imagina 5 jogos assim. Aí no próximo campeonato tu sobrevive como?
Porque normalmente esses caras jogam um atrás do outro. E aí, tá um atrás do outro. Não tinha tantos torneios assim antigamente. Agora tem Não, muito. é muito loucura. E você viu que o One Piece, quem gosta de One Piece, o time É tailandês mesmo. tá um tem o Zoro, o outro tem o Monkey D. Luffy. Não vi, Você não eu não gosta, tô por não? Eu dentro. adoro, eu adoro. Eu acho que eu assisti um episódio do One Piece e não me pegou, assim, não, Ah, não peguei a referência. eu já gosto da raça dos tailandeses, né? E tem aquele esquerdinho que ganhou do. Ah, não chegou a ganhar. Não, chegou a ganhar. Indonésia e Tailândia foram. Eles ganharam 2 jogos e depois tomou a virada. 3-2 Indonésia, né? E também eu vi que a dinamarquesa se machucou no jogo da dupla feminina contra por sala. E não se sabe se ela vai voltar, se foi grave ou não, se vai voltar nos próximos meses. Então, Caramba. a se ver. Esse aí do One Piece, a gente até fez um vídeo lá no Badminton Mock, meio que Uhum. fazendo uma brincadeira lá, porque o Kunlavut da Tailândia, ele comemorou, né, fazendo uma das posições da do Luffy, e aí a gente colocou lá, ficou legal, ele jogou, esse último jogo que ele jogou também hoje, ele fez também, então ele é viciado no One Piece aí, pelo jeito. E o outro também fez o Zoro. Da Tailândia? Esse é o Zoro. Eu também sou fã. Ah, Mas eu gosto de me identificar como Naruto. Porque na minha época o Naruto era mais forte. é verdade. Nessa época, a Naruto eu assisti todo. One Piece eu não acabei não, parei numa parte aqui, mas ainda não terminei. Agora, tipo, falando do Thomas, eu tô tentando achar aqui os grupos, cara, pra gente, porque classificam os dois melhores ou depende? Dois. Eu não Deixa fico eu olhar fora aqui, disso. eu tô aberto aqui, se botar no Draws, acho que aparece quem É classifica. Ah, porque, porque eu, não tá o porque eu link. sei que quando vai pra fase eliminatória, né? Porque a É gente quartas de final, né? São quartas de a gente finais. É. isso. Então a gente ainda tá na fase de grupos, né? Sim. E aí E vai para as quartas de final direto. são 4 grupos, né? Então Classifica pronto. primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Primeiro e É. segundo. Eu Pô, vi. caraca, então a Tailândia, a França e a Indonésia estão no grupo da morte. Um deles vão ter que ficar de fora. Esse aí é um É. grupo só, né? A Tailândia ganhou da França. Tem uns grupos fortes, cara. Por exemplo, na Uber Cup tem um grupo que é Dinamarca, China e Índia. E Ucrânia. Esse grupo da Uber Cup, a China já está classificada. Pelo que ela ganhou até agora, ela já classificou. E a Ucrânia também já foi eliminada. Só nesse grupo que está definido até agora. Porque não tem como mais recuperar. Mas os outros ainda estão em aberto, né? Tem grupo aí da Thomas. Assim, eu não sei se todo mundo sabe, é bom a gente também não considerar que todos saibam. A Thomas Cup, pessoal, é um evento por equipes e ela é feita para o masculino. Então ela tem jogos simples masculino, 3 jogos simples masculino e 2 jogos de dupla Dois masculina. duplas. Hum. E a Uber Cup, ela é feminina, então é também por equipes, da mesma ideia, porém só o feminino joga e teriam 3 simples feminina e 2 duplas femininas. Aí são melhor de 5 dentro desses placares, então os jogos valem um ponto, né? Então você ganhou um jogo, você ganha um ponto ali para sua equipe, e aí você vai somando pontos no final. Quem fizer o melhor de 5 ali leva aquela disputa contra o outro país, então contra outra equipe. E aí esses grupos, os primeiro e segundo colocado deles, vão para as quartas de final e aí sim vira eliminatório. E aí a partir daí é eliminatório também por equipes e vai até a final, assim. Então ainda quem não conhece, é um torneio tradicionalíssimo de equipes separado por feminino e masculino. E existe também o Surgeon Cup, que é o que o Igor falou, né? Que participaram em 2000. Foi isso? 2015, Igor? A Sudman Cup é todo mundo, toda a equipe, simples e feminina, tudo masculino e feminino juntos. É o Isso. mesmo sistema, mas é um jogo de cada, né? Mista, dupla feminina, dupla masculina, é um jogo de cada. E a gente foi em 2015. O Thomas e a Uber Cup, o Brasil jogou esse ano e a gente perdeu para os Estados Unidos e ficou com a medalha de bronze. E o feminino também perdeu para os Estados Unidos, também ficamos com bronze. Somos Hum. 2 bronzes.
A Esse melhor você que a gente fala, fez nessa edição foi o masculino, sem ser essa edição, as últimas duas, a gente ganhou prata. aí E você o fala, feminino sempre ficou com bronze. esse aí seria o classificatório, né? Porque esse turnover seria a finais, né? Então, se a Isso, as gente fosse finais. ouro Isso, no isso, isso. continente, a gente iria para esse aí que Isso. Só que só o Canadá, foi só o Canadá, né? Que veio. Isso. É. Teve até uma polêmica, agora eu vou contar uma polêmica, que a gente chegou a ficar com a medalha de bronze, em prata, no, por equipes. Só que a Federação Mundial, ela pegou os atletas pelo ranking mundial. Era a época da pandemia, então a galera estava protegida dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi. E eu reclamei muito na internet, porque, pô, a gente joga os classificatórios para pegar ranking por equipes, não faz sentido. Tinha que ser pelo. O segundo merecia ir. Era a entendi. nossa chance de ir para as finais que iam ser na Dinamarca, na época, em É, eu lembro, 2022. eu lembro dessa polêmica aí mesmo, Igor, que aí o Brasil tinha ficado em segundo, né? E aí usaram o ranking e não usaram a classificação do torneio, que era o classificatório, né? Ficou meio estranho isso aí na Eu acho época, que mas. era justo, era justo. Hum. Agora mesmo está sendo na Dinamarca, né? De novo. É sempre na Dinamarca, não, né? Ah, Ah, eu não não, sei dizer. não. A última vez foi na China e Isso agora, é. Acho que foi na agora China, o último. voltou para Dinamarca. É, agora tá sendo em Até Horsens. achei que tinha bem pouco público. Quando eu tava assistindo os jogos, assim, às vezes passando, só tinha público mesmo quando tava jogando a Dinamarca. Os jogos da manhã, vazio, o ginásio vazio, parecia até o torneio na época da Covid, sabe? De não ter ninguém lá atrás mesmo, assim. Não sei se era porque é o primeiro jogo do dia. Mas acho que uma cidade pequena também, né, Igor? Não sei. É, Horsens, parece que Horsens, É é. Horsens, é Horsens. Aqui todas as Fica, cidades são pequenas. é. Comparado ao Brasil, Fica perto onde tu tá aí, ou como é que é, pra ir até lá? eu não sei, eu não conheço essa cidade, nunca joguei lá. talvez pela distância da Ásia, né, não tenha descido tanta gente assim, aí talvez encha mais nas finais. E também o torneio, eu não sei, eu acho que esse foi maior, cara, por em dias. Acho que esse foi o primeiro que foi Pois é, tá mais dias. comprido mesmo. É, ele tá quase praticamente 2 semanas. Normalmente não era tanto tempo. Então acho que talvez a galera tá deixando pra ir na outra semana, não sei. Uma impressão que eu posso ter tido. E aí, Dez talvez, dias. 10 dias, né? cara. dez Acho que dias. É muita foi o coisa. primeiro que foi tão grande. Aí eu acho que pode ser isso, mas pro final ali, para a próxima semana, o pessoal encha mais, né? Porque realmente é bem divertido assistir um por equipes, viu? É bem legal. Eu É acho que isso. foi isso. Aí, agora, amanhã, por exemplo, só pra gente deixar aqui pro pessoal já quiser ver os jogos de amanhã, na verdade, da madrugada, né, pra quem tá no Brasil aí, vai ter, ó pra você ver, vai ter na Thomas vai ter China e Canadá, jogo legal. Na Thomas também vai ter Japão e Inglaterra. Dinamarca e Ucrânia na Uber não vai ser tanto, eu acredito que Não vai ser. a Ucrânia já foi eliminada na Uber Cup. Também vamos ter China, Taipei e Coreia na Thomas Cup. Esse vai ser pegado. Tem Japão e Malásia na Uber Cup também. Nossa, só tem jogão amanhã, hein? China e Índia na Uber Cup. Aí vamos ter um pouco mais tranquilo Índia e Austrália, Malásia e Finlândia e Turquia e Turquia África e do Sul. South Africa. Então, esses são os jogos aí na verdade, da madrugada aí, que a gente vai ter ainda na fase de grupos, ainda na fase de grupos, para poder finalizar aí os confrontos de grupo. Aí no Brasil eles estão mostrando só uma quadra. Como é que tá a transmissão aí? Eu me lembro que tu falou no início. É só uma quadra que eles mostram? Na verdade, cara, eu acho que eles meio que pegam por países com confronto mais pegado. Eu meio que reparei isso. Eles estão passando para aqui pro Brasil os confrontos mais de boa, assim, que não tem tanta pegada de visibilidade. Por exemplo, provável eles passem um Turquia e África do Sul, um Índia e Austrália, e É. aí Aqui tá os três canais abertos aqui. Aqui estão as três quadras. Agora tá jogando Dinamarca e Suécia, Indonésia e Austrália, China, Taipei e Canadá. não, perfeito. Deixa eu São os até, três por canais. curiosidade, deixa eu até ver aqui se tem alguma aberta agora, porque normalmente
eles estão pegando esses jogos um pouco menos pegado e aí eles liberam aqui pro Brasil. Vai Mas esse mostrar, deve estar o quê? é, Dinamarca e Suécia, de repente, é a quadra 1, acho. aqui a gente tá com a quadra da Indonésia e Austrália. Pronto, só Ok, essa. quadra 2. Isso, Indonésia Não, e Austrália. quadra 3, não sei. Isso, Indonésia e Austrália, quadra 3 que estão É passando isso. ao vivo aqui Ah, então pro eles Brasil. escolhem qual que vão transmitir. Isso, eles escolhem e aí pega aí, mas tem a opção por VPN, como eu falei, se alguém aí deixa aí pra gente nos comentários se você conseguiu ver na Disney Premium, porque eu vi falando que para o Brasil ia tá passando. Porque a Disney mais Premium, ela tem aquele convênio com a ESPN e tal, então ela é focada nessa parte de Hum. esportes, então costuma passar. Já vi alguns torneios lá anteriormente. Mas é isso. Eu acho que nós estamos aí com um episódio recheado. Esse episódio foi muito, muito legal mesmo, porque teve temas polêmicos, teve posicionamentos aí. E eu acho que são conteúdos que são importantes, né? A mudança aí do badminton, a questão de pontuação, peteca e tudo. Eu acho que é bem legal a gente discutir. Foi muito legal, muito bacana. E minha despedida é o seguinte: eu desejo a todos muitos smashes na linha e que as petecas de fita sempre passem para o outro lado. Beleza? Muito bom, isso aí. Tem que desejar, é a reza, né? A reza do badminton. Mas deixa aí suas considerações finais, Brunão. Não, é isso, acho que foi um episódio bem bacana, a gente conseguiu falar sobre essas novidades aí. E eu achei legal o pessoal deixar, foi legal assim, a gente pedir pro pessoal deixar um comentário sobre as coisas que a gente comentou, então comentar aí o que eles acharam, se eles gostaram ou não dos 3 de 15, se eles estão ansiosos ou não para experimentar a peteca sintética. Não esquecer de ranquear aí quais são os 10 esportes mais praticados no mundo e colocar o badminton entre eles, se eles acham que o badminton está entre eles. E é isso, foi muito bom estar aí gravando com vocês mais um episódio. Valeu, Brunão. E o que eu acho é que a gente fala muito bem, a gente comenta muito bem as coisas. Pô, foi um prazer participar do papo de hoje. E eu acho que no final, pro povo que chegou até aqui, eu colocaria 3 sets de 15 pontos. Para você que chegou até aqui, comenta 3 sets de 15 pontos. O que vocês acham? Boa, boa. Comenta aí. Só Então é para isso ver aí. quem chegou até o final. O Quem nosso, o chegou até o nosso final. podcast, cara, quem vai é só quem joga de 21, viu? Tem que ter. É Tem longo. que, Olha, tem deu exatamente 1h37, o tempo do jogo do Vitor Lai ali, ó. isso aí. Tem que ir até o final. O físico tem que estar em dia e os outros episódios também a gente vai ter sempre muito papo aí, porque o badminton é muito legal e acho que não vale ficar segurando, né? Tem que passar, tem que trocar informação, tem que conversar sobre. O Igor cheio de história aí, o Brunão também aí com um posicionamento muito legal. Acho que é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, manda pro pessoal aí que curte o badminton, quem não conhece também. E dê suas opiniões aí nos comentários sobre tudo que a gente levantou. Valeu? Valeu! Valeu, valeu! Falou!